Salve, salve galera, chegando aqui com mais um vídeo no canal do Motorsport.com no YouTube, Motorsport TV Brasil já aquecendo para a cobertura da Fórmula 1 2025 e antes do início do campeonato de maneira oficial, eu, Carlos Costa, tenho aqui Eric e Gabriel para trazer as mudanças de regras para essa nova temporada da Fórmula 1, tendo como gancho inclusive um documento da FIA que veio à tona ontem no dia do lançamento coletivo da Fórmula 1. Eric, explique sua história e seja bem-vindo. É isso aí, Carlos, e quem diria, que falávamos aqui tanto que a temporada de 2025 não teríamos mudanças de regra, no final temos uma lista aqui que a gente pode falar, uma parte dessa lista, inclusive como você disse, soltada aí horas antes do início do evento que nós cobrimos aqui, o F1 75, e aí eu até anotei para a gente não se perder, porque são são várias mudanças, várias A galera alterações. achou que ia ser mais do mesmo. Red Bull venceram com tranquilidade, título de consultores de pilotos. No fim, terceira colocada apenas de consultores. A gente tem expectativa de pista muito boa. E algumas mudanças importantes, começando pelas de ontem, Eric. As de ontem, talvez acho que a principal ali é um aperto ali da FIA em relação à questão das flex wings, né, das asas flexíveis, tanto as traseiras quanto as dianteiras. Então, desde o início do campeonato, a FIA vai ficar em cima sobre as asas traseiras. A partir do GP da Espanha, né, a gente vai ter também um escrutínio. Você falou uma palavra antes da gente começar aqui melhor. Fiscalização, cerco se fechando. Uma inspeção maior sobre as asas dianteiras. Então, a partir do GP da Espanha, né, a galera vai ter que entrar na linha aí em relação à flexibilização dessas asas. Isso é algo que, na verdade, já era esperado, né? O que veio ontem foi a oficialização, digamos, dessas datas, mas o lance das Flex Wings gerava polêmica desde o ano passado, né? Com certeza, muita reclamação, muita gente ali falando que a equipe X estava melhor do que a Y. Leia-se, McLaren. Que se aproveitou muito desse olho, dessa visão meio permissiva da FIA para conseguir tamanha vantagem dentro desse campeonato. Outras regras que não, senão a gente não vai sair daqui. E uma parte um pouco mais técnica, né, é que as caixas de câmbio deixarão de ter limites de uso, de alocações ali no decorrer da temporada, o que eu acho uma boa notícia, até por essa questão aí. É um item a menos que vai poder te trazer uma punição de grid, e eu acho que não faz muito sentido até as outras alocações, aí é uma opinião, né, a informação é uma opinião, de que uma vez que você estabelece um teto de limite de gastos, né, as equipes elas podem usar da maneira que elas quiserem. Administra conforme o gasto. Se tiver que gastar 10 motores a combustão no ano e isso não acabar interferindo no limite de custos... E tem outro ponto que eu acho importante no caso das caixas de câmbio, que é geralmente a parte mais sensível em acidentes. Então, às vezes, não é porque a caixa de câmbio quebrou naturalmente, vamos colocar assim. O carro foi atingido ou atingiu alguma coisa de uma forma X ou Y e a equipe acaba sendo punida, como aconteceu com a Williams ano passado. Geralmente impactos traseiros, né? Eu aprendi isso com o Rico Penteado, impactos traseiros ali, os mecânicos, todo mundo ali dos boxes já ficam preocupadíssimos com o que pode ter acontecido com a caixa de câmbio, então não tem esse limite, eles podem ficar tranquilos, obviamente. Só a questão dos custos mesmo. Vocês não podem sair quebrando aí, a Deus dará as suas caixas. A Mônaco, que é justamente o alvo de muitos haters, inclusive nas redes sociais, e que ano passado nós tivemos ali os 10 primeiros colocados que largaram, terminando a corrida do GP de Mônaco, da mesma maneira, da mesma ordem que eles começaram, muito por conta de uma bandeira vermelha inicial, e que todo mundo já trocou os seus pneus ali, e não teve a necessidade de nova troca. A FIA agora vai estudar uma maneira de aumentar o número de pitstops obrigatórios na corrida do Principado, apenas para essa corrida do Principado. E aí muita gente acabou até me estranhando, não, como assim o número de pitstops obrigatórios? Sim, porque é obrigatoriedade um pitstop, para você fazer troca de compostos, e aí se estuda. Pode ser 2 pitstops, sendo que tem que ser utilizado cada um dos 3 compostos, e ainda isso está sendo definido até Mônaco. Isso vai estar
já oficializado, certamente. E por que Mônaco, né? Uma pista que não tem muita degradação, então se as equipes e pilotos se aproveitam da bandeira vermelha, não vão ter que parar de qualquer maneira. Nas outras pistas você tem a degradação e tudo mais. E aqui vale lembrar, né, Carlão, mais um ano se passando, mais uma temporada começando, e muita gente esquecendo de cobrar a FIA sobre aquela questão da regra de que você pode mexer no carro à vontade durante uma bandeira vermelha. É bom a gente registrar aqui antes do campeonato começar, porque eu particularmente sou contra essa liberação. Se a gente fala aqui durante o ano por causa de X, Y, Z sendo beneficiado, vão falar que a gente é clubista, aquela coisa toda. Então, falando aqui agora, nem sei que câmera que eu tô, Jeff, minha vez é central, é isso. Então, assim, estamos aqui registrando que não há mudanças em relação aos procedimentos durante a bandeira vermelha. Pode trocar, todo mundo tá liberado. Pode fazer o que quiser, o que eu acho muito ruim. Agora, outras mudanças que já haviam sido anunciadas antes, né? Acho que é bom lembrar, inclusive, para a galera que acaba não prestando muita atenção e que já tem um campeonato pela frente. O ponto extra, ponto de volta mais rápida, não temos mais depois de tantas polêmicas, especialmente aquela de Daniel Ricciardo, que a sua despedida ali, né, acabou atrapalhando a vida da McLaren. Muita gente achou que aquilo era um jogo de equipe e ele só quis dar um pouco de alegria ao seu povo, mas de uma maneira diferente ali na RB. É que aquele caso ficou muito emblemático por ser a última coisa do Ricardo. A gente já viu várias vezes uma equipe sacrificando o piloto X ou Y para tirar ponto de alguém, né? Não é para esse piloto conseguir o ponto. A Red Bull fez isso com o Pérez várias e várias vezes. E aí sai um pouco do intuito de premiar aquele que fez a volta mais rápida, acaba virando um jogo, né? Parte do jogo. Então, mais para prejudicar os outros do que para se beneficiar. Não mais, a partir desse ano. E aí também a questão do peso dos carros, né, que é alvo de tantas polêmicas também, todo mundo reclamando dos carros pesados da Fórmula 1, dos carros grandes da Fórmula 1, eles vão ficar um pouquinho mais gordos, né, com o limite ali mínimo de 800 quilos, redondinho agora, sai de 798 para 800 quilos, porque na verdade também o que se aumentou foi o peso mínimo dos pilotos, de 80 para 82. E aí esses 2 quilos foram adicionados no total do carro, então os carros da Fórmula 1 com 800 quilos. Eventos muito quentes, né, os pilotos poderão utilizar uma vestimenta ali que vai envolver o corpo, que podem ter um dispositivo, a bateria e tal, para refrescar eventos considerados com risco de calor, que são aqueles eventos que tiverem uma média ali de 30 graus Celsius e meio. Oriente Médio, notadamente, a gente teve no Catar uma corrida bem desgastante. Há 2 anos, né, muita gente cobrando alguma coisa, né? E é interessante que até poucos minutos antes da gente gravar aqui, seria obrigatório o uso dessas vestimentas com dispositivos a partir desse ano de 2025. Veio uma notícia agora, inclusive apurada pelo motorsport.com Global, que em 2025 será opcional, mas que a partir de 2026 será efetivamente obrigatório. Vamos ver se não esquecendo de nada aqui. O mini DRS banido. Começamos com Flexi Wings, chegamos nos polêmicos mini DRS da McLaren, né, que foi quem saltou aí aos olhos no campeonato do ano passado. Mais uma vez a FIA fechando cerca, inclusive curioso como entra temporada, sai temporada, tem alguma solução via de regra de aerodinâmica que é fiscalizada a partir de um certo ponto com mais rigor, né? Até porque aí geralmente isso vem fruto de alguma genialidade de algum engenheiro, de alguma equipe que muita gente aponta o dedo como se estivesse ganhando vantagem injusta. Inclusive, só complementando, né, nessa seara aerodinâmica, a McLaren, se blindando da dança das cadeiras recente da Fórmula 1, conseguiu renovar com o Peter Prodromou, que é o chefe de aerodinâmica do time de Woking. Só para registrar uma notícia da semana passada, se não me falha a memória. Sim. Limitações de testes, né? A gente via aí a torta direita a galera se utilizando de pistas, carros antigos, e esse ano isso já está sendo, inclusive, utilizado, já entrou em vigor. Carros antigos que se compreende, né, de 2 a 4 anos atrás, né? Então, estamos em 2025 e carros de 2023 a 2021 que se pode utilizar. Eles estão limitados a 20 dias por ano, por temporada,
E pilotos que estão participando ativamente do campeonato também ficam limitados a 1.000 quilômetros, que podem ser feitos no máximo em 4 dias. E aí também os jovens que estão no campeonato, né, que os pilotos com menos experiência, de até duas corridas, de até 2 GPs, eles podem ser utilizados nos treinos livres, geralmente no treino livre 1, o que era obrigatório para as equipes até o ano passado 2 vezes por ano, agora serão 4 vezes por ano, então a gente vai ver uma rotatividade maior nos TLs 1 durante esse ano aí. Não vão deixar, todo mundo vai deixar para o final do ano, né, fica uma várzea danada ali, eles vão ter que puxar de alguma maneira, vão ter que puxar essas experiências um pouco mais cedo. Mas o limite continua o mesmo, né? 2 GPs, porque teve aquele caso do Behrman, que com as substituições ao longo do ano passado, ele acabou extrapolando esses 2 GPs. E aí também um exemplo de uma mudança que tem o Brasil como base, que é a questão da impossibilidade de se realizar o treino de classificação por conta de, geralmente por mau tempo, né? Alguma questão aí em relação à chuva, talvez vai que tem neve, vulcão, enfim, não que o vulcão seja por causa do tempo, mas você tem que prever ali não só questões de tempo, né? Então, e aí, você até falou que se lembrou disso, né, Carol? No GP de São Paulo do ano passado, por causa da chuva, choveu barbaramente em São Paulo, especialmente depois da corrida sprint, não se sabia qual seria o critério caso no domingo de manhã não fosse possível a realização do quali para a corrida. E aí muita gente falou, não, é o resultado da corrida sprint, é o resultado do TL1, e ficou aquela dúvida, certamente o diretor de provas ia ter que ter algum tipo de interpretação da regra e aplicá-la. Não foi necessário, foi realizado o quali de manhã super cedo e a no corrida... domingo, né, antes da corrida principal. No decorrer do dia ali aconteceu também o GP normalmente. Agora fica estabelecido que, caso não seja possível a realização desse quali, que a classificação do campeonato vira o grid, a ordem do grid de largada, classificação de pilotos, tá? Então, e aí, obviamente, no caso, se isso acontece logo no GP da Austrália, que é o primeiro do ano que está todo mundo zerado, creio eu que vai ser justamente a classificação final do campeonato do ano passado, né? Então tem e se tiver os novatos, aí acho que construtores vai definir essa hora. Mas eu acho mais justo isso, né? Porque eu lembro da gente ficar até perguntando para os nossos colegas da edição global no passado. O que vai acontecer? E aí falava-se do treino livre número 1 definir, treino livre número 1, que no caso era o treino livre único, né? No final de semana do GP de São Paulo com o formato sprint, definir o grid. É muito injusto, porque cada equipe tem o seu programa ali no TL1 ou TL único para fazer os ajustes. Então, a classificação do campeonato é mais justa, embora bagunce menos, né? Porque se fosse o TL1, seria um grid bem maluco no GP de São Paulo. E faz mais sentido, Carlão, nesse caso, por exemplo, a gente tem novamente em algum GP, TL1, não precisa nem ser de corrida sprint, mas que acabou o TL1, começa uma chuva gigantesca que não para mais da sexta até o sábado. Quali por algum motivo. E se a gente, por exemplo, acabou de falar da regra dos novatos, né? Sei lá, 3, 4 equipes se aproveitaram e colocaram novatos. E aí os pilotos que não correram, cedendo seu lugar aos novatos. Ficaria uma coisa também... Novatos, no caso, reservas. Reservas, jovens e afins. Então, é uma coisa que não até complementa uma lógica que muita gente vai utilizar o TL1 como possibilidade de experiência, esses reservas, né? Então, você utiliza o critério da classificação do campeonato. É isso. Passamos por tudo de mais importante. Creio que sim. Dá uma revisada, mas eu queria já convidar a galera a opinar especialmente sobre 2 pontos, né? O lance do ponto extra da volta mais rápida ser abolido é uma questão polêmica aí já há algum tempo. E eu acho que a questão também da caixa de câmbio, né? Porque essa limitação de componentes acaba gerando punições de grid e muitos puristas falam que a Fórmula 1 deveria liberar tudo, né? O próprio argumento seu, Eric, eu acho que faz de fato sentido. Você tem, afinal, um teto orçamentário justamente para passar por isso. Fora a questão de Mônaco, sabemos que muitos dos senhores, senhoras e senhoritas não gostam. Eric? São mudanças interessantes, realmente passei já tudo aqui, mas me agrada muito a questão do ponto extra, que foi totalmente desvirtuado, né, daquilo que no início, lá em 2019, foi introduzido na Fórmula 1. Mônaco é muito relativo, né, por conta
o que talvez atrapalhe hoje são as características do atual carro da Fórmula 1, não necessariamente você vai obrigar um pit stop a mais por ser mais um pit stop, né? E aí aí é uma outra discussão, né? Se você colocar mais um pit stop obrigatório para um GP, aí pode até virar um artificialismo. Ok, é um ponto, né? Mas, volto a dizer, tá muito legal aqui, algumas tentativas e tal, mas o que eu acho que eles deveriam ter mexido é a questão da bandeira vermelha, que não foi discutida até agora. E com relação às questões aerodinâmicas, Flex Wings, Mini DRS, eu acho que agora é esperar para ver como as equipes chegam na pré-temporada. Mas vai ter certamente alguém que vai achar mais uma área cinzenta ali do regulamento e vai tentar se utilizar disso. É normal, você, se não está dentro, se não é ilegal, você acaba sendo gênio se aquele seu invento te trouxer mais tempo de volta. Né? É isso aí. Afinal, Fórmula 1 e polêmicas técnicas são sinônimos, né? Você que está com a gente, deixe um comentário aqui embaixo sobre essas questões todas. Não se esqueça de dar curtida no vídeo, muito importante pra gente aqui na Motorsport TV Brasil. Falando nisso, inscreva-se e ative as notificações. Aí você não perde nenhum vídeo, podcast. Inclusive, nessa semana tivemos extraordinariamente um podcast ao vivo e várias novidades que estão por vir para você aqui no nosso canal de YouTube. Então, like, inscrição, notificação, comenta, manda para os amigos e, claro, não se esqueça de acessar o motorsport.com, acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. É só pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra e a gente vai se vendo ao longo desses dias que antecedem o grande momento. Primeiro a pré-temporada e, claro, na sequência, o GP da Austrália. Valeu, Eric. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.